Irmãos, feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, seu bendito Espírito, seja com toda a igreja. Que o Senhor nos ajude mais uma vez na compreensão de sua palavra. Hoje nós vamos examinar um pouquinho sobre esse tema, o reino de Deus. Entendemos o que é, um pouquinho, sobre o reino de Deus. Creio que a gente nunca vai conseguir abordar um tema e pegar aí todos os textos que tem sobre o assunto, todos os detalhes. Mas aquilo que a gente puder aprender hoje e a gente colocar em prática já vai ser um avanço, né? Muitos de nós já temos uma noção do que seja o reino de Deus e nós vamos aprofundar um pouco. Talvez outros vão aprender o que é o reino de Deus, né? O que é que o Senhor quer transmitir com essa expressão, o reino de Deus. Uma ilustração aí, um homem com uma coroa. Porque se tem um reino, tem um rei, né? Se tem um reino, tem alguém que rege esse reino, tem alguém que dá as ordens. Na história do mundo, ainda hoje, a gente tem as chamadas monarquias, né? Os lugares onde existem reis, existem pessoas que estabelecem certos tipos de leis de acordo com a sua vontade. Por exemplo, na Inglaterra tem rei, né? Tem Charles, na Dinamarca tem, na Irlanda do Sul tem também. Em vários lugares do mundo ainda existem os chamados reinos, tá? Mas nós vamos falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não é comparado com os reinos da terra, não. A forma que Deus rege o seu reino é totalmente diferente daquilo que os homens entendem por ser rei. Geralmente o rei, ele bota a vontade dele e acabou-se, e pronto. E impõe essa vontade aos súditos, né? Com ameaça de prisão e outras coisas. O reino de Deus, ele é um reino diferente. Ele é um reino cujo princípio principal é o mesmo princípio principal da lei de Deus, que é o amor. Lá no Grande Conflito, página 498, diz que somente o serviço por amor pode ser aceito por Deus. Aqui no mundo, os reis não estão preocupados se você gosta dele, não. Ele quer que você faça de qualquer jeito. Ou faz, se não fizer. Então vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. E vamos começar com um texto bem conhecido, que é a famosa oração do Pai Nosso, né? A oração que o Senhor nos ensinou. A oração do Senhor. Tem versões aí do Parábola de Jesus que o pessoal alterou, que fala a oração dominical, né? Caso alguém olhe, não vou nem dizer para não se espantar, pode se espantar assim, que não é a oração dominical, é a oração do Senhor, a oração que Cristo nos ensinou. E ele começa dizendo assim, citando a oração do Pai Nosso. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro passo, reconhecer ao Senhor como Pai. Não apenas como um tirano que governa, manda e desmanda, mas como um pai que manda. O pai não manda. O pai manda, mas ele manda, ele dá as ordens, ele dá os conselhos, diferente de um rei. Falando aqui no sentido mundano, né? Um rei geralmente ele dá as ordens, ele está se portando com o seu bem-estar, não. Está se importando que as ordens dele sejam obedecidas e não precisa você. A jurisdição dele é céu e terra. A jurisdição dele é céus e terra. Tudo, né? A vontade dele deve ser feita nos céus e na terra. Então, hoje em dia é difícil você enxergar num governante um pai, somente num rei, que o método de governança é diferente, né? Você enxergar nele como um pai. Só que Cristo se apresenta como um pai, justamente para que a gente perca aquela ideia de que é como se fosse um tirano, né? Geralmente quando o pessoal tem um poder absoluto nas mãos, aqui no mundo a gente sabe, pode olhar alguns países aí, você pode observar como é que eles fazem. Eles fazem, desfazem, deixam o povo na miséria, eles ficam no bem bom, manda e desmanda, se você não obedece, ele mata, acabou-se. Só que o Senhor se apresenta como um rei, como já viu o texto seguinte, mas ele também se apresenta a princípio como um pai.
Nesse reino que ele domina, a vontade dele é feita. Só que ele primeiro se apresenta os motivos pelo qual ele dá essas ordens. Ele se apresenta como um pai amoroso, como alguém que cuida, como alguém que zela, como alguém que protege, como alguém que ama, mas como alguém também que explica a razão dos seus mandamentos. Geralmente aqui no mundo, os reis eles dão as ordens e você não precisa entender, você precisa obedecer. Deus não, como um pai, ele ensina, ele diz, não faça isso, e ele vai explicar o motivo pelo qual não é bom você fazer isso. Todo mundo aqui tem os jovens e tem aqueles que já foram jovens. Sempre ouvi um pai falando assim, não ande com más companhias. Todo mundo que ouviu isso. E por quê? Aí você vai descobrir qual é o motivo. Porque as más companhias podem levar para um caminho ruim, pode levar para um uso de drogas, para um roubo, para uma prostituição. Lá você vai descobrir a consequência. Uma gravidez indesejada, o uso de drogas, ser preso, ser morto pela polícia. Tudo isso vai sendo demonstrado. O Senhor, como Pai, ele demonstra a razão dos seus mandamentos. E ele diz assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado, separado. O que significa santificar? É separar. Separar para o uso sagrado. Santificado seja o teu nome. O nome desse Pai, ele tem que ser separado dos outros nomes. A gente lembra lá de Êxodo capítulo 20, versículo 7, terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não use o nome do Senhor como se o nome do Senhor fosse um nome qualquer. Fosse um Maurício ou outro nome aí. O nome de Deus é santo, ele tem que ser separado dos outros. Ele tem que ser considerado sagrado e colocado em situações sagradas. Ah, irmão, não vou ficar falando Senhor, me abençoa, quer tomar o nome de Deus em vão. Não. Você está num momento sagrado de oração. Num cântico, não vou usar Senhor. Não está falando isso. As pessoas usam o nome Senhor de maneira descuidada e indiferente, como se não significasse nada. E não é só falar. Tem gente que pensa assim, eu disse, ai meu Deus do céu. A pessoa pensa que é só isso, né? Tomar o nome de Deus em vão. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu tomei o nome de Deus em vão. Não. Quando muitas vezes nós professamos ser filhos de Deus e não agimos como tal, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Antigamente os nomes dos pais de família eram muito respeitados. É tanto que para um filho tomar o nome de um pai para fazer um negócio, ele tinha que ter bem consciência do que ele estava fazendo. Porque o pai às vezes dizia, tu não bota meu nome nisso aí não, que tu é enrolado, mas eu não sou não. Tu está manchando meu nome, manchando o nome do pai, porque ele tomava o nome da família, que vinha do pai, né? Mas agia de modo que não correspondia com o caráter do pai. Era tomar o nome do pai da família em vão. Só para ilustrar aqui. Então o Senhor está nos dizendo, santifiquem o nome do Senhor, separem ele. Quando você for proferir o nome do Senhor, pense, essa circunstância cabe o nome de Deus? Essa circunstância vai honrar o nome de Deus ou não? O descuido é esse. Às vezes a gente fala e nem pensou. A gente só abriu a boca e falou. Em nome de Jesus eu te mato. Tá? Teve gente que falou. Teve uns que fizeram jejum para matar Paulo, né? Olha o tipo de loucura. Coloca o nome de Deus na situação onde Deus não está. Se a gente fizer isso, lá o terceiro mandamento diz, o Senhor não terá por inocente. Vai ser culpado e digno de morte eterna. Tá? Olha o verso 10. Venha o teu reino. Quem vai assim fala assim, venha a nós o vosso reino. Né? Agora, como é que vem esse reino a nós? Essa continuação aqui é a explicação disso aqui. Ó. Venha o teu reino. E como é que é no reino de Deus? Lá é feita a vontade de Deus em todo instante. E o Espírito de Profecia diz assim, que quando o Senhor dá uma ordem, diz que os anjos são imediatos em cumprir a ordem de Deus. Lembra quando o Senhor disse lá para Abraão, para sacrificar Isaac? Pega teu filho Isaac, teu único filho, e oferece-me lá num dos montes lá de Moriá. Abraão, o Senhor dá a ordem, diz que Abraão, quando dá o amanhecer do dia seguinte, né? Dá o amanhecer do dia, diz que ele albardou o jumento, preparou os servos, levou o menino. Ele não ficou esperando, disse, não. Ele não falou que dia, né? Semana que vem, mês que vem, talvez ele muda de ideia. Não, Abraão foi lá e fez. Amanheceu o dia, ele veio de noite, né? Amanheceu o dia, ele disse, vamos.
que quando você dá uma ordem, os anjos é imediato. O Senhor falou, os anjos vai lá fazer, ele não fica, pois é, manda dar uma voltinha ali, depois nós sai, né? O Senhor mandou. Acho que é alguém que lembrou de filho, né? Falou, então, vai fazer isso, como é que não faz? Espera aí. Já. Daqui a pouco. Já vai. Depois eu vou. Não é assim? Como é que a gente faz com Deus? Mesmo jeito, né? Vai lá, Maurício. Depois, Senhor, daqui a pouco eu vou. Aí daqui a pouco vai. Mas no reino de Deus, a vontade do Senhor é feita imediatamente. Olha para a gente saber qual o reino de Deus está difícil, não tá? Porque a gente fica naquela, não, depois, não, mais tarde, não, já vou. Sempre adia. E lá é imediatamente, os anjos não ficam questionando, como a gente questiona. A gente vê um mandamento, vê um texto e fica, mas será que é assim? Eu não gostei muito. Esse aqui eu acho não é inspirado, aquele ali eu acho que é, mas esse aqui eu acho que não é, eu não gostei. Os anjos só dizem, ok? Tal. Tá bom. Vai abençoar fulano tal. Vai guerrear contra fulano tal. Os anjos saem e vão fazer a obra. Pronto. Eu lembrei do texto naquela parte lá que o centurião veio pedir lá ao Senhor para curar o servo dele lá, né? Disse que ali, quando ele pediu, os anjos, quando ele pediu a Deus, tinha aquela fé de ser curado, disse que os anjos curou lá. Então Deus, o Senhor Jesus veio e como ser humano, né? Mas os anjos era, que nem você fala, fazer os milagres. Também dos anjos, né? E era rápido. E rapidamente foi lá, os anjos curou lá o homem. Verdade. Uma palavra do Senhor. Essa palavra venha o teu reino tem um significado bem amplo. Por exemplo, venha o teu reino. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de vós. Quando Deus imprime em nosso coração a sua lei, do qual é regido o reino dele, ali está o reino de Deus dentro do teu coração. A questão, o termo, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Obrigado. Isso aí é bem direto essa ordem, porque trata-se de Deus, do Pai eterno e de todos aqueles seus filhos que querem ser obedientes, né? Um dos mandamentos que os pais eles representam Deus na família. Ele disse: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o seu Deus te dá. Isso tem que estar de acordo com o reino dele. Um outro texto, especificamente em Mateus capítulo 23, versículo 9, diz que a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. É a vontade desse aí que nós temos que fazer, seja no céu, na terra, a vontade dele deve ser obedecida. Por outra parte, ele diz aqui que a ninguém na terra substitui esse Deus, esse Pai. A palavra Papa é Pai, né? Padre, Pai. E logo as leis desse reino ele está sendo mudada pelas leis desse outro Pai. E isso vai ser um perigo. Em vez de venha o teu reino, aí nós vamos ter que colocar outro reino no coração. Então o reino é esse aí. Verdade. Tem o reino de Deus, o reino de Cristo e o reino do anticristo, né? Tem que fazer isso. Irmão, o senhor pode encontrar essa referência aí desse texto? Bom. O reino de Deus está dentro de vós. Por favor. Não lembrei de colocar ali. Então, irmãos, venha o teu reino. Como é que é no reino de Deus? Ele diz assim: venha o teu reino. O que significa isso? Ou seja, seja feita a vontade de Deus na terra, assim como é lá no céu. Se lá no céu os anjos são imediatos
em cumprir a vontade de Deus como nós devemos ser? Imediatos. Lá no céu os anjos questionam as ordens de Deus. Ele entra em debate com Deus. Não, Senhor, vamos conversar aqui direitinho aqui, porque eu não concordo com essa sua ordem não. Bora conversar aqui. Quem é que vai convencer Deus? Lá no livro de Jó tem um texto, eu não vou lembrar a referência agora. Quem vai contender com Deus? Quem vai discutir com Deus? Quem vai persuadir a Deus? Quem vai convencer a Deus de alguma coisa? Aí Deus dá a ordem e a gente fica, não, Senhor, mas porque... Não, você é igualzão, a gente tem que ser na terra, assim como é no céu. Tem um texto, Mensagens Escolhidas, não lembro o volume nem a página, depois algum nome pedir, depois eu procuro. Que diz que os santos do céu primeiro serão santos na terra. Então, primeiro a vontade de Deus terá que ser feita na terra, em nós, para que a gente possa ir para o reino dele lá no céu. Se não for feita a vontade dele aqui primeiro, não vai para lá não. Não, mas quando eu chegar lá eu faço. Não, é aqui primeiro. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Para aqueles que estão na terra, tem que ser feita a vontade dele primeiro aqui, para depois eu ir para lá fazer a vontade dele lá. Venha o teu reino. E o reino de Deus pode estar sendo feito hoje aqui, entre nós. Como o texto que o irmão está procurando ali. O reino de Deus está dentro de vocês. Eu não preciso esperar que o Senhor venha nas nuvens do céu com poder e grande glória para poder dizer, chegou o reino de Deus. Não, o reino de Deus pode chegar hoje. Basta que a vontade dele reine no seu coração, no meu coração, hoje. É isso que é o reino de Deus. A vontade dele sendo feita. Qual é a vontade que é feita num reino? Não é a vontade do rei, não. Ou é a vontade do bobo da corte? Ou é do súdito? O súdito chega lá e diz, eu quero assim. E o rei, sim, senhor. Hoje em dia não está assim? As igrejas falam assim, Senhor, eu determino que isso assim, assim, assim aconteça. Trocou, não foi, não? O rei que está lá no céu agora tem que obedecer ao homem aqui da terra. Eu não aceito essa derrota, eu não aceito essa doença, eu não aceito tipo assim, eu não aceito ser constrangido. Nada de ruim para acontecer comigo, eu não aceito comigo. Eu não aceito, não. Eu vi um vídeo, infelizmente quem tem olho vê, quem tem ouvido ouve, né? Muita coisa. O cara dizendo claramente que Deus se torna nosso servo. Eu digo, moço, pelo amor de Deus. Lá sem vergonha dessa. Deus se torna nosso servo. Eu digo, não, Deus se torna nosso servo, não. Deus na divindade, não. Nós nos submetemos a Ele. Cristo veio para servir, mas como o quê? Como homem, né? Serve como homem. Serve como Deus. É servo como Deus? Oi? Não entendi. A Xuxa disse que Deus é gay. É só a loucura que a gente vai vendo aí quando a gente para ver esse pessoal. E isso foi um pastor, viu? Pastor de bode, né? Pelo jeito. Então observe isso. Num reino, venha o teu reino. Quando eu digo assim, venha o teu reino, eu estou dizendo o quê? Vai ser feita A tua vontade. por que é a vontade dele? Porque o reino é dele, teu reino. Se eu dissesse assim, é o reino do irmão Ailton, então quem ia mandar? Era o irmão Ailton que ia mandar. O reino é dele. Lá no reino dele quem manda é ele. Agora, quando eu digo assim, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Eu estou dizendo então, venha o teu reino. Se o reino é teu, quem manda é tu. Mas será que a gente quer mesmo isso? Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pensa num negócio difícil de fazer essa oração e ver ela se cumprindo. Porque é um monte de vezes que o Senhor vai fazer o contrário do que a gente pediu. Porque a gente não sabe como pedir, não sabe pedir o que deve pedir. Pede só o que Deus não quer dar. Maurício, lá no 9 fala nos céus, né? E aí é nos céus. Céus também. Não, nos céus. Nos céus. E o outro é no céu. Sim, no céu. Lá no trono dele, no reino dele. Não, eu sei, lá no outro fala nos céus. Sim, no Isso plural. é mais de um, né? Uhum. Mateus 2, verso 1. Fala ali sobre a questão após o nascimento de Cristo. Que a estrela apareceu, né? Apareceu lá para os pastores. E apareceu ali para os magos, né? Os magos, só para ficar bem claro, eles não eram feiticeiros. Feitiçaria é condenado pela Bíblia. Eles eram filósofos. Eram homens que estudavam os astros, né? E assim, e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia. Essa Judeia aqui, só para um detalhezinho, isso aqui é
atual Palestina, viu? Essa ideia aqui. No tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A quem foi falado isso aqui? Lá no onde Herodes, nem lá no palácio de Herodes. Rapaz, estão procurando aqui aquele que é nascido rei dos judeus. Pergunta: por que Herodes não sabia? Porque Herodes não era súdito do rei. Por isso que Herodes não sabia. Por que o sacerdote não sabia onde é que estava aquele que é nascido rei dos judeus? Porque não eram súditos do rei. Isso eu disse: eu não vou contar para quem não é meu súdito, não. Vão ficar sem saber. Contou lá para os magos, lá no Oriente, lá, porque eles eram súditos. Contou para os pastores porque eles eram súditos. Mas aqueles que não eram súditos, ele disse: não vou contar. Diz que ele passou de sangue de Abraão, né? Eu vou contar para outros, os descendentes espirituais de Abraão. Aí Herodes fica todo: como é que é? Rei de judeu, mas rei de judeu sou eu. Disse: não, tem um rei mundano. Aí chega o rei celestial agora. Agora aquela oração, ela vai se cumprir. Venha o teu rei, uma parte dela. Não sei se vai dar tempo a gente chegar lá. Mas quando fala sobre o reino do Senhor, o reino de Cristo, fala tanto do reino de graça como do reino de glória. Quem tem um grande conflito, lá na página 347, daquele da capa dura, vermelha, né? Página 347, me indica que os irmãos leiam, fala sobre o reino de graça e sobre o reino de glória. Quando Cristo morre, ele institui o reino da graça. Quando Cristo vier, ele vai instituir o reino da glória. Quem sabe a gente consegue chegar lá. Então, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Opa! Então, aqui nasce, obviamente, um bebê, não é um amontoado de células, como os abortistas dizem, asseministas. Mas nasce aquele que é nascido rei. Ele já é nascido rei de Deus, não vai se tornar, não. Ele é nascido rei dos judeus. E é esse reino que vem. Chegou o rei. E com ele chegou o reino também. Vem o teu reino. Mateus 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos. Mas por que eu tenho que me arrepender? Porque é chegado o reino dos céus. Uma pergunta interessante. Vocês vão saber que João Batista era primo de Jesus, né? Primo de segundo grau, né? Era Isabel e Maria eram primos. Os filhos delas eram primos de segundo grau. Olha a mensagem de João Batista. Aqui é João Batista que está dando essa mensagem. Observe o detalhe. Diz assim: arrependei-vos. Mas por que eu devo me arrepender? Porque é chegado o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, para ser súdito do reino dos céus, o que é que eu tenho que fazer? Me arrepender. Se eu me arrepender, eu não vou entrar nesse reino, não. Não vou fazer parte desse reino, não. Esqueça. Tem muita gente querendo entrar no reino de Deus sem arrependimento. Não entra. Sem confissão de pecado, não entra. Sem abandonar pecado, não entra. O arrependimento é o primeiro passo. A mensagem veio, você creu, o que é que você faz? Ou se arrepende ou resiste. Os que resistem, morrem. Os que se arrependem, vivem e entram no reino. Já aqui. Para em breve entrar no de lá. Então, olha a mensagem inaugural que João Batista dá para o povo. Para o povo de Israel. João Batista era profeta para Israel. É o último profeta da antiga aliança. Ele diz: vocês precisam se arrepender, porque o reino dos céus é chegado. Quando João Batista dá essa mensagem, Jesus já tinha ou não nascido? Já. Ele era mais velho. Ele era mais velho 6 meses. Né? Então, quando João Batista começa a dar a mensagem, era a diferença de 6 meses. Geralmente o ministério de um judeu começava com 30 anos de idade. Quando ele começa a dar essa mensagem, 6 meses depois, quem é que começa o ministério público? Jesus. Viu qual a mensagem de Jesus? Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos.
Porque é chegado o reino dos céus. Então o João Batista pregou que estava próximo, né? Estava próximo. Aí Jesus já estava chegando, que já tinha chegado. Chegou. Agora começou o ministério público dele. Arrependei-vos. E a mensagem é a mesma. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Tem versão que fala mesmo assim, está próximo o reino dos céus. Mas observe, a mensagem é a mesma. O que está provando? João Batista era súdito desse reino. Porque a mensagem dele não diferiu da do rei, não. O rei deu uma mensagem para ele. E João Batista deu a mensagem, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando o rei vem em carne, qual a mensagem dele? A mesma de João Batista. Arrependei-vos. Lucas 17, 21. Né? Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós, né? Lucas 17, 21. Então, a mensagem é a mesma. Observe isso. Se o Senhor mandou um anjo dar uma mensagem, qual é a mensagem que o anjo vai dar? Lá, a primeira mensagem angélica, né? Está ali no verso 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual foi a mensagem que o Senhor mandou o primeiro anjo dar? Será que não foi essa? Foi essa mensagem, o anjo deu essa mensagem, porque Deus mandou o anjo dar essa mensagem. Por que João Batista deu essa mensagem? Porque o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá de Apocalipse, mandou ele dar essa mensagem. A mensagem é a mesma, porque João Batista deu a mensagem do jeito que Deus mandou. Aí muitos de nós, muitos aí pelo mundo afora, o Senhor dá uma ordem, a gente se professa súdito e a gente quer mudar a mensagem do Senhor. O Senhor dá uma mensagem de um jeito, a gente dá uma quebrada na mensagem, distorce a mensagem todinha para ficar de acordo com a nossa vontade. Mas eu sou súdito do reino de Deus, sou súdito de Jesus. Não, não é. Porque no reino de Jesus a vontade que é feita é dele. E a mensagem é dada do jeito que ele mandou. Porque quando o Senhor vem, se João Batista dá uma mensagem diferente, o Senhor quando vem, ele faz a mensagem de João Batista. E o Senhor é maior do que João Batista, né? Ele ia dar a mensagem, o povo vai dizer, opa, tem um negócio aqui estranho. A mensagem está diferente. A mensagem está... É distinta essa mensagem. Aqui não é o mesmo Senhor. Esse João Batista aqui, ele está sendo guiado por outro. Não é pelo Senhor, não. Não é pelo Rei dos Reis, não. Porque a mensagem dos Reis é diferente. Mas nesse caso, não. A mensagem é a mesma. Irmão, como é que eu provo que eu sou um súdito do reino? Quando eu dou a mensagem do jeito que Deus mandou. Do jeito que ele falou. Do jeito que ele mandou, a gente faz. E quando a vontade dele é feita na minha vida. A vontade dele, não a minha. Essa é a demonstração de que eu sou de fato um súdito do rei. Quando não, ainda não sou um súdito do rei, não, pelo jeito. Porque a vontade do Senhor não está sendo feita. Está sendo feita a minha. Então tem um outro rei no coração que não é Cristo. Um exemplo disso aí é quando as pessoas... Eu vi um pastor pregando. Eu já vi outros também, quando vai chegar na mensagem do sábado para dizer é um mandamento igual aos outros, né? A pessoa fica rodeando para dizer que dali. Outro pastor já vi dizendo direto. O cara perguntou se ele não guardar sábado, ele ia ser. Perguntou se ele ia se perder, né? Aí o que o pastor falou para ele? Se eu matar uma pessoa todo dia, toda semana, eu vou ser salvo? Se eu adulterar toda semana, eu vou ser salvo? Essa aí foi uma mensagem direta. Então, se eu não guardo o sábado, eu também não vou ser salvo. Isso aí é uma resposta que você está falando assim, não é uma coisa direta, né? Direta, do jeito que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou. Eu tenho que saber que mandou uma mensagem para um ateu. É óbvio. Agora eu não vou ficar fugir da resposta. Irmão, se eu não guardar o sábado, eu me perco. Rapaz, se você tem a luz do sábado, você não guarda, você vai se perder. Não, observe bem. Tem um livro de um pastor de fulano e tal, que eu uso pastor. Eu falo do cabo, o Leandro Quadros. O cara faz uma pergunta que é meio complicada. Ele disse, não, está escrito aqui no livro de Adam Clark, não sei o que, do século não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E no final da resposta, fica rodeando. Você fica... Sim, aí eu não entendi. É para dizer, se não guardar o sábado se perde, se você sabe, do mandamento sabe, está escrito lá na Bíblia. Se mandar ser direto, eles dizem que não se perde, não. São poucos que dizem que se perde. Eu achei a resposta boa, foi direto, nessa aí foi direto. E a gente vê que a própria Bíblia tem relato de pessoas que morreram porque desobedeceram o sábado.
foi apedrejado. Quer dizer, a diferença hoje qual é? É que hoje, naquele tempo, as pessoas cometiam um pecado tipo esse, aquela pessoa que foi apanhar lenha no sábado lá, ele foi morto imediatamente, né? Hoje é diferente. Mas ele vai morrer também. Se continuar desobedecendo o sábado, não só o sábado, com qualquer outro mandamento, vai se perder. E é aí que o Maurício estava falando agora, né? Se a pessoa roubar, matar, quer dizer, vai se perder. Se ele desobedecer o sábado também, que é o quarto mandamento, ele vai morrer também. Não adianta querer arrodear não, porque vai, no final lá ele vai se perder, vai morrer. Senhora, se tiver em transgressão, como é que o reino de Deus está dentro de nós? Como é que nós vivendo em transgressão, o reino de Deus está dentro de nós? Então só tem um segredo para a salvação. Está em transgressão? O reino de Deus não está ainda dentro de nós, não? Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, qual é o segredo para a salvação? É aceitar a mensagem. Qual é a mensagem? Arrependei-vos, pois convertei-vos. Essa é a mensagem. E se não se arrepender nem se converter? Se perde, não. Existe o critério da lei do céu, por isso que existe esse preparamento aqui na terra, né? Está acessando. Se você não certifica aqui na terra, você não obedece, como é que você vai obedecer lá no céu? Nem na porta você não vai. Não vai, né? Vai ficar como esteiro sobre a terra. Alguém pode perguntar, sim, a gente vê os profetas falando que Jesus Cristo é o rei, né? Mas a gente também vê Cristo falando. Observe, a gente vê ali os magos, né, vindo lá do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então eles disseram: esse aqui é o rei dos judeus. Só que Cristo também fala que ele é o rei dos judeus. E não é prepotência. Prepotência, se eu disser que eu sou o rei de vocês, é prepotência. Agora, se Cristo disser, se ele disser assim: eu sou o rei de vocês, aí a pessoa pode dizer: não, não é, tá bom. Lembra aquele episódio em que, em Mateus 22, se não me engano, em que os dois disseram assim: não temos rei senão César. Pilatos disse: só que o rei de vocês. Aí o pessoal questionou porque ele botou uma placa, né? Assim, sobre a cabeça de Cristo lá na cruz, ele botou uma placa: Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Em 3 idiomas: grego, latim e hebraico. Aí você disse: não bota assim, não, bota que ele se diz. Ele sabe o que eu fiz, eu fiz. Aí eles começam a dizer: nós não temos rei, senão César. Olha, não, isso aqui é uma besteira. Gente, sabe quem está falando isso? Israel. Quem é Israel hoje? O povo de Deus. Bota o nome da igreja aí: Igreja Adventista do Sétimo Dia. É todo mundo, não. Assim como lá não foi todo mundo que falou isso, mas foi a grande maioria, no nosso tempo também. E pode ser um de nós, né? Não pode só lá dentro da igreja, não. Não, é lá na igreja que vai falar isso. Não, muitos grupos vão falar também. Ou num professor adventista do sétimo dia também. Então, vai ter muitos de grupo, vai ter muito da igreja. A maioria vai dizer: nós não temos esse não César. Porque César vai impor o domingo e o pessoal vai guardar o domingo. O que ele está dizendo? O meu rei não é Jesus que mandou guardar o sábado. Meu rei é César que mandou guardar o domingo. Muitos vão falar: não é rei César. Mas vão dizer: eu vou guardar o domingo. É engraçado que a ordem vem lá mesmo do início, né? Lá das colinas. As 7 colinas, tudo de lá. Lá para liderança. Que o povo onde foi Eles criado. só vão usar o argumento. Vão dizer que as autoridades da terra, todas as autoridades não são cheias. A autoridade é constituída por Deus e nós devemos obedecer às autoridades. Mesmo em transgressão, para guardar o domingo, eles vão usar esse argumento. Ei, nós não podemos contra a lei do país, não. Nós temos que ser obedientes, nós temos que obedecer. É o domingo, é a lei, vamos obedecer. Né? Porque nós devemos obedecer às autoridades da terra, desde que ela não vai contra a igreja, a lei de Deus, né? Mas quando ela vem para nos desvirtuar, nos afastar da lei de Deus, nós não devemos obedecer à lei dos homens. Aí é um mandamento, que é um negócio que ela está em live, tem que falar mesmo. Tem hora que a desobediência é o mandamento.
O mandamento de Deus é você desobedecer. Não estou falando para desobedecer a lei dele. Quando uma lei humana é feita contra a lei de Deus, o mandamento de Deus é desobedeça. Irmão, mas tem que obedecer a lei porque todo governante é instituído por Deus e nós temos que obedecer e não sei o quê. Tá bom. Daniel, capítulo 3. Nabucodonosor manda fazer uma estátua de 30 metros de altura. Né? Eu lembro que é 30 côvados, se não me engano. 30 côvados de altura, 3 côvados de largura, toda de ouro. E diz para todo mundo, de todas as satrápias, que é como se fossem as prefeituras, né? Satrápias, governo, tudo que tivesse sob a autoridade de Nabucodonosor, tinha que se prostrar diante da imagem na hora que eu visse o som da música. É um bocado de instrumento lá. É uma lei ou não é? No reino de Nabucodonosor, era um pouco diferente do reino da Medopécia. Na Medopécia, quando o rei instituía uma lei, até tinha que obedecer. Ele não podia revogar, não. No reino de Nabucodonosor era diferente. Nabucodonosor podia dizer hoje, é proibido usar preto. E amanhã dizer, pode usar preto, não pode usar vermelho agora. E no outro dia mudar de ideia. A lei era a vontade dele. Peraí, mas o governante não foi instituído por Deus? Oxe, ele mandou para adorar a imagem de ouro. E o que foi que os 3 jovens fizeram? Não obedeceram. Olha, seguindo o raciocínio do pessoal aí, né? Eles pecaram. Escute primeiro aí para me apedrejar. Segundo o raciocínio do pessoal que diz, nós temos que obedecer às autoridades em tudo. Então eles pecaram, porque eles obedeceram à autoridade. E por que o Senhor livrou ele dentro da fornalha? Se eles pecaram? Tem alguma lógica? O Senhor deu uma ordem e disse, não, desobedeceu minha ordem, eu vou te livrar. Eu digo, não, vai pagar a pena. Ué, tu desobedeceu. Eu falei para tu obedecer em tudo, tu não obedeceu. Não, naquele caso, a desobediência era a ordem divina. O rei disse, tem que adorar a imagem de ouro. Ele disse, eu imaginei que o raciocínio deles, o mandamento não disse que não é para adorar a imagem de escultura? Né? Aqui é a imagem de escultura, está bem óbvio, né? De ouro ainda. Não vou adorar não. O mandamento de Deus disse que não é para adorar. O rei Nabucodonosor disse que é para adorar. Eu não vou adorar. Foram desobedientes. E o que o Senhor fez? Foi lá dentro da fornalha, 7 vezes mais. Foi lá dentro da fornalha e livrou. Por quê? Porque nesse caso, a desobediência ao homem era uma obediência a Deus. Por isso que o Senhor livrou. Então quando disserem, irmão, nós temos que guardar o domingo porque nós temos que obedecer à autoridade. Sendo assim, Ananias, Misael e Azarias deveriam ter obedecido a Nabucodonosor. Sendo assim, Daniel deveria ter obedecido Dario. Não era para orar não, durante 30 dias. 30 dias sem orar. E eles obedeceram a lei dos homens lá? Não, rapaz. A gente tem outras evidências também. Não obedeceram não. Oxi. Nem para comer o que não devia comer, eles não obedeceram lá em Daniel 1. Então vem com essa desculpa e diz, não é isso aí não. Está entendendo errado. Nabucodonosor foi levantado por Deus. Tem texto. Ciro o Persa, pode pegar ali Esdras capítulo 1. Ciro o Persa, ele foi levantado por Deus também. Nabucodonosor foi chamado de meu ungido por Deus. Ciro também foi chamado de meu ungido por Deus, para fazer o propósito de Deus. Quando ele saiu do propósito de Deus, foi o que aconteceu com ele? Morreu. Ou não foi? Morreu. Ele foi colocado no trono. Aquela autoridade foi instituída por Deus. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. E quando parou de fazer a vontade de Deus? Morreu. O Senhor matou. Sai. Tu fez minha vontade, parou agora. Agora vai morrer. Pronto. A resposta de Deus foi essa. Se o homem disse, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, sua autoridade instituída por Deus. Então se tu é instituída por Deus, tu tem que obedecer quem? A Deus. Se tu não obedece a Deus, acabou a tua instituição, meu amigo. Sai fora. Sai daí. Entendeu? Deu a desculpa, tem que obedecer porque é a lei dos homens e o homem foi instituído por Deus, a autoridade. Isso não é assim não. A partir do momento que ele sai da vontade de Deus, ele sai da proteção de Deus. Não tem mais que obedecer ele não. E a lei de Deus está acima da lei dos homens. Está acima de Deus. E muito. Agora, quando o homem faz a lei de acordo com a vontade de Deus, é diferente. Aí eu desobedecer ao homem que fez essa lei é desobedecer a Deus. Não é porque o homem seja Deus, mas porque a lei que ele fez está de acordo com a lei de Deus. Então obedecer essa lei é obedecer a Deus. E aí estava reduzindo muito
o reino de Cristo, né? Porque o reino dele é céus e terra, não é só Judéia. Mateus 27:11. E foi Jesus apresentado ao governador. E você pode topar com diversas versões, não se encabule, viu? Tem versão que fala cônsul, tem versão que fala procônsul, tem versão que fala presidente. Aqui é presidente, né? Olha, você fala presidente. Aqui é Pilatos. Pronto. Não fique batendo na tua cabeça, era governador, presidente. Ele era o representante romano na Judéia. Tá? E interrogou Jesus e disse assim: és tu o rei dos judeus? E observa que é muito parecido com aquela frasezinha dos magos. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque era o povo excluído por Deus. Mas o povo disse não. Interessante é, Maurício, que a única sucessão de César são os papas. A história diz isso. Quando aquele texto lá diz: a ninguém na terra chameis de pai, na verdade é o representante de Roma. E aí é questionada a questão do reino ali. Quando dominava na época era Roma que dominava. E o pai que está no céu, a jurisdição é céus e terra. E ali queria dizer o que enquanto estavam ali os imperadores reinando, era só na terra ali, naquela região. De qualquer forma, chamar um ser humano de pai nesse sentido estaria usurpando aquilo que pertencia ao verdadeiro pai. Verdade. Então, ao questionamento de Pilatos: és tu o rei dos judeus? Essa expressão tu dizes, aqui para nós brasileiros e para muitos outros países, dá a entender que a pessoa está se livrando da resposta. Para um judeu, não. Para um judeu, tu dizes é confirmar. Para nós aqui a gente fala assim: tu dizes. Se a pessoa dissesse, tu fez isso aí, tu está falando. Entendeu? Percebeu? Percebeu? Só que ele está falando basicamente: eu sou. Sim, eu sou o rei dos judeus. Por exemplo, a gente no Brasil não costuma usar em verdade digo. Mas eles usam. Aquela expressão sendo lá da questão da morte de Jesus, né? Que ele passaria 3 dias e 3 noites na sepultura. Você diz: ele teve que morrer na quarta. Não, não tem nada a ver. Pelo idioma lá, uma parte do dia equivale ao dia completo. 1 hora da sexta-feira equivale a sexta-feira. Tu saiu de lá de Imperatriz quando? Que dia? Aí você saiu 5 horas da sexta-feira, você vai dizer que saiu no sábado? Se analisarmos bem, essa pergunta não foi um pouco capciosa, não? Porque quem dominava na época? E esse governador aí não sabia? Quem era que estava dominando? Ali a Judéia e tudo mais, uma parte da Judéia ali, do outro lado, um com Herodes e outro com Pilatos. Era César. E por que essa pergunta? És tu o rei dos judeus? Para eles, quem era o rei lá de lá? Era César. Então, de uma certa forma, dá para entender que ele estava fazendo um tipo de pergunta assim meio capciosa. Né? Mas ele não deixou também de dizer assim: é tu que está dizendo. É como se assim, não foi eu que disse, é tu que está dizendo. E, tipo assim, Jesus, eles eram acusados, né? Eles diziam que ele era o rei judeu, né? Porque, na verdade, Jesus, ele era o rei dos judeus. Mas eles queriam ouvir da boca do próprio Jesus ali, confessando que era para eles poderem acusar ele ter isso, ó, que ele falou, ele mesmo declarou aqui que ele é o rei dos judeus. Nós precisamos mais de quê? É como se ele está usurpando. Usurpando, exatamente. Então ele disse, quando Jesus disse assim, que era o rei dos judeus, ele disse: o que é que nós precisamos mais para matar esse homem? Ele tem que morrer, porque nós não temos outro rei a não ser César. A resposta dele foi sábia, tudo que está dizendo. Apocalipse 19, verso 16. Esse
você está lendo a característica de Cristo ali, visto em Apocalipse 19, a gente identifica que esse personagem é Cristo quando a gente vê o verso 13. O verso 13 chama ele de o Verbo de Deus. E o Verbo, a gente lembra de João 1, né? O Verbo se fez carne, João 14, o Verbo se fez carne, Filho unigênito de Deus, Cristo. Aí quando fala no verso 16 assim, e no manto, que a gente vai pausadamente para não entender errado o que Cristo é tatuagem. E no manto, e na sua coxa, tem escrito este nome. Aí aqui é interessante, se eu não me engano, na King James, eu acho que essa é bem aqui, irmão Francisco. Sabe ela bem, por favor. Tem versão que fala assim, no manto e na coxa. Ou seja, o que a pessoa entende geralmente? Aqui também no celular fala no manto e na sua coxa. E na sua coxa. Dá para entender que é em dois lugares, né? No manto e também na coxa. Sobre a coxa. 19 e 16. Acho que nessa aí tem essa diferença. Seu manto e sobre a coxa. Em seu manto, em seu manto sobre a coxa. Em seu manto sobre a coxa. O detalhe assim, não é em seu manto e sobre a coxa, porque ficaria também no manto e na coxa. É verdade. Mas é no manto Sobre a coxa. É porque fala assim, no manto. Onde no manto? Aqui em cima, aqui nas costas, onde é que é? Entendeu? No manto sobre a coxa. Ou seja, é no manto aqui na parte da coxa. Para dizer onde é que está esse nome. É nas costas? É aqui? Não. É na veste, mas é na região da coxa. Altura da coxa. Tá? Porque tem gente que usa o mesmo negócio. Se é no manto e na coxa, aí você gosta de tatuagem. É. Tem tatuagem. O pessoal roubando no Eu filme. digo, mas por bota os olhos de fogo também. Ele também tinha olho de fogo, né? É? O pessoal pensava as partes. Aí o que tinha escrito? Rei dos reis. Lembrei do lugar agora. Rei dos reis. Tem rei na terra? Não tem? Tem. Mas Cristo é o rei dos reis. E onde que é o rei, ele é o rei. Está sobre todos. Ele está acima de todos os governantes, acima de todos os juízes. Tem juiz na terra? Não tem? Mas lá em se não me engano aqui, Êxodo, Gênesis 18, 25, né? Mas faria justiça ao rei de toda a terra. Eu acredito que esse rei dos reis não se refere só aos reis da terra, não. Eu acredito que todo mundo criado por Deus existe um reino comandado por alguém. Que ele é o rei de todos. Verdade. Verdade. Porque fala lá, tem um texto lá que fala, e os reis das nações irão a ele, né? Você vai acreditar. E os reis das nações. O rei das nações aqui é porque eles são tudo pervertidos, né? Você vai ter uma versão, né? Aí vai entender que agora completamente de uma maneira diferente. Os reis das nações trazem a nova terra. Apocalipse. Aquela história lá de Jó é bem claro. Vieram um dia os filhos de Deus se apresentar diante dele. Ali é representante. E vieram os representantes, né, irmão? Qual o representante desse vídeo? Era o capiroto. Pois é, e aí ele vai continuar aqui. Não é só usurpação, né? É dele não. Pertence de direito a Cristo. Então, olha o nome que Cristo carregava na sua coxa. Carrega, né? Na sua coxa. Nem carregava. Sobre Aqui, a coxa, né? aqui é em visão, no manto sobre a coxa. Não tem E. Tá? E quem tiver nessa versão, entenda isso. No manto e na sua coxa quer dizer no manto na altura da coxa. Tá? E olha a expressão. Era rei dos reis. Se é rei, tem reino. Por isso a oração do Senhor. Venha o teu reino. Se é um rei, se ele tem um reino, nesse reino é feita a vontade do rei. E ele é o rei dos reis. E senhor dos senhores. Eu compartilhei no Instagram um videozinho que eu achei muito interessante. A expressão senhor, às vezes, ela é muito mal interpretada. Às vezes, senhor é só, a gente tem muitas vezes só na questão de respeito, né? Quando um filho se dirige para um pai, como é que ele se dirige? Pai, o senhor, né? Ou se, por exemplo, fosse dirigir a um falando aqui da área militar, uma pessoa de patente superior,
nosso caso, teve uma pessoa mais velha, né? É. A gente chamou Senhor. Respeito. Agora, no sentido bíblico, essa palavra Senhor é Senhor de mandar. Não é simplesmente de respeito. Eu respeito o Senhor. Tem que respeitar. Mas é Senhor de fazer a vontade dele. Porque ele não é só Senhor dos senhores, ele é rei também. Então, o Senhor aqui é como a questão de um amo. É um Senhor onde ele dá as ordens, onde ele governa. É um Senhor onde a gente se coloca no reino dele. A gente se coloca à disposição dele. Se coloca como servo dele para ele fazer a vontade dele. Ele mandar e a gente dizer. É um patrão que dá as ordens. E o servo Está obedece. acima de todos os patrões. Mateus 24, verso 14. Um texto que a gente costuma citar bastante. Diz, e este, Cristo fala, e este, não fala esse, lembrar de português, esse é uma coisa um pouco distante na conversa. Este, ou seja, Cristo está proferindo um evangelho e está dizendo assim, e este evangelho que eu estou falando para vocês, evangelho do reino. Vocês querem saber como é que é no reino? Então ouçam o evangelho do reino. Será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e aí então virá o fim. Isso aí é o evangelho que os apóstolos pregaram. E Paulo diz assim, se alguém vier, seja um anjo do céu, seja lá quem for, com outro evangelho, é anátema, é maldição. Então, não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é este. Tem que ser pregado em mim testemunho. Né? Só falar não, tem que viver. Fala. É interessante que todo rei, ele estabelece a sua lei, né? E esse rei, ele tem uma lei, é uma lei eterna, porque o povo não reconhece a lei eterna, a lei que ele Tá de acordo. dele. A lei que daqui dessa terra foi feita baseada nessa lei que ele fez, porque o povo não reconhece. Porque ele quer se submeter à autoridade desse rei. É uma lei que não vai de acordo com a vontade, né? É um ponto interessante. A gente vai compreender melhor no verso seguinte. Observe aqui. Ó. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ele será anunciado, mas também não vai ser só em testemunho. Quer dizer, a pessoa não é só em testemunho, não. Ele é falado também. Os reformadores muitos tiveram esse intento de anunciar o evangelho sem falar, né? Não só o nosso testemunho. Eu disse, não. Tem que falar. É por isso que eles ficaram conhecidos como protestantes, porque eles faziam o quê? Protestavam. Protestante ficar só fazendo e não falar nada. Protestavam também. Este evangelho do reino. Agora, por que o texto fala assim? Este evangelho do reino. Porque ele está procurando fazer súditos para esse reino. Agora, cada reino, como a irmã Socorro bem destacou, cada reino, ele tem uma lei que rege ele. Se olhar para o Brasil, apesar de não ser uma monarquia, ser uma república pequenininha, né? República de Banana. É uma república. Mas aqui tem um governante, não tem? Tem um congresso. E tem leis. Mas aqui a lei é diferente da lei do Peru. País, Peru. Diferente da Colômbia. Diferente dos Estados Unidos, né? Diferente do Canadá. Diferente da França. Um reino, um território governado por alguém, ele tem leis próprias do seu local. Tá? Quando o Senhor Jesus está dizendo assim, este evangelho do reino será pregado, todo mundo está falando assim, ó, existem características nesse meu reino que eu vou transmitir para vocês por intermédio do meu evangelho, que é o evangelho desse reino. E é um evangelho eterno também. Está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Mensagem do primeiro ano. Foi visto um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo, para todo mundo. Quando for anunciado para todos, aí então virá o fim. Porque aí todo mundo sabe as características desse reino, e aí cada um tomou sua decisão se vai querer fazer ou não parte desse reino. Cada um vai tomar sua decisão. O reino tem características pré-estabelecidas. Lembra lá da predestinação?
Todos nós que aceitamos a mensagem e que somos escolhidos por Deus, somos chamados por Deus, aqueles que atenderam aos chamados têm um caráter predestinado para nós. Tem um modelo de caráter, não tem dois não, é um modelo, que é Cristo. Ninguém que vai se salvar pode ser diferente de Jesus. Se for diferente de Jesus, não se salva. Então o reino, ele tem leis que não vão mudar porque eu não gosto dela não. Porque o evangelho do reino é o evangelho do reino e esse reino é eterno. Ele não muda não. Ah, não gostei do sábado, fica fora então. Ah, não gostei do não adulterarás, fica fora. Porque vai ter essa lei lá. Fique de fora. O reino é desse jeito. Gostou não? Fique fora. Você não vai mudar as leis do reino dele por causa de mim não, que não gostei. Romanos 14, verso 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Pode até aplicar também no sentido cerimonial. Israel, ele era muito apegado à questão de cerimonialismo. Tudo quanto era questão cerimonial, eles eram ali no pé da letra. E vacilavam muita coisa ainda. Né? Mas o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim, o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Parem de ficar olhando apenas para o que é exterior. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, lá de Mateus 5, diz que, a gente comenta que a mensagem de Cristo era diferente, grandemente da mensagem dos rabis. A mensagem falada e a mensagem vivida de Cristo. Ele tinha autoridade, porque ele vivia a mensagem. Mas que a mensagem também ela soava diferente aos ouvidos das pessoas. Como era a mensagem de Jesus? Como era a mensagem dos fariseus? No sábado não pode cuspir no chão. No sábado não pode fazer remédio com os outros. No sábado não pode andar não sei o quê. Um monte de coisinha que o pessoal criou. Regras que eles inventaram. Aí quando o Cristo chega ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pô, como é que é? Você queria dizer que era para se purificar cerimonialmente de alguma coisa. Nossos dias, nós. É bom que se... Entenda isso. Nos nossos dias também, os verdadeiros guardadores do sábado vão ser chamados de transgressores do sábado. Exatamente porque eles não vão concordar com certas coisinhas que colocaram em cima do sábado, que não é a verdade. Assim como os judeus, eles eram rigorosos com relação ao sábado, tão rigorosos que eles criaram picuinhas e colocaram em cima do sábado. E Jesus disse, não, o sábado que eu mandei guardar não é assim não. Até por fazer o bem eles estavam proibindo fazer o bem no sábado. E hoje não vai ser diferente. Os remanescentes vão ser chamados de transgressor do sábado como Cristo foi. Né? Porque Cristo foi chamado de transgressor do sábado. Os discípulos foram chamados de transgressor do sábado. E o remanescente hoje também vão ser chamados de transgressor do sábado. Se espante não, quando eles forem acusados disso. Por quê? Porque aqueles, comparados aos judeus, vamos dizer assim, fanáticos, não podia colocar um peso a mais de um botão sobre a roupa, que para eles era transgressão. Hoje, alguns dos que vão defender o sábado, como Jesus Cristo quer que defenda, conforme a lei do seu reino, alguns vão estar botando um peso a mais em cima do sábado. Não pode. E sendo que o sábado é para ser um deleite, não é uma coisa assim, não é um fardo, não. E às vezes a gente faz um sábado tão pesado que a gente já fica torcendo para o sábado acabar logo e já está o peso, onde tem que ser deleitoso. Isso aí não é de se estranhar, né? Porque diz que o sábado vai ser pregado como nunca antes foi. Mas ainda assim, os remanescentes de Deus ainda vão ser chamados pelos próprios irmãos seus de transgressão. Um dia desse ali, no sábado passado, foi de bicicleta, aí o cara falou assim, ei, não pode andar de bicicleta não, hoje é sábado. Aí ele, não, depois eu falo com você.
debochado. Né? É interessante, ela mais fala. Eu vou procurar esse texto, tá? Até pra você montar um estudo sobre isso. Ela acha que deve haver uma reforma, não é no sábado, na nossa observância do sábado. E na nossa compreensão também. A gente tem muita coisa que a gente não pode fazer isso, a gente vive. Assim que eu me tornei adventista, eu passei uns 3 anos com essa mentalidade. Rapaz, não pode pegar dinheiro no sábado, não. Mesmo que eu chegasse um dinheiro, não, triste perto de novo. Se a pessoa jogasse dinheiro em mim, acho que eu estou impuro, peguei. Muita gente que sim hoje. Com o tempo você vai entender isso. Pra quê? Qual é o motivo? Deus julga assim. Qual foi o motivo? Você pegar dinheiro no sábado. Mas tem gente que fala, irmão, não vou dar dinheiro que não sabe, não. Deve ter pra quê? No começo era desse jeito. Acho que todo mundo no começo, antes de compreender a mensagem, a gente está sempre aprendendo mais, a gente tem umas superstições que a gente ouviu alguém dizer, não pode fazer isso. Não pode viajar no sábado. Como é que é? Não pode? Apresentou o escrito aí. Para que tu vai? É para fazer a tua obra ou a obra de Deus? É isso, não pega. Aí, está cerimonialmente impuro. Não pega. Pegar, né? Rapaz, a questão é que as pessoas se apegam a coisas que Deus não disse. São estritamente obedientes de coisas que Deus não mandou. E o que Deus mandou? Ah, não, isso aí não é estranho. Deus mandou? Não. Deus não mandou? Ah, isso aqui tem que fazer. E Maurício, o engraçado é que quem cobra mais a gente é os outros, que nem são evangélicos. Mas dizem, nesse sábado tu não pode pegar nisso nem isso. Fica cobrando a gente. Eu vi lá em Nerópolis, um irmão lá, pregando para o católico, falando, né? Que tem muita adventista que ainda lá no sábado. Diz que, ó, pode muito bem, por exemplo, assim, se ele chegar no sábado e não estivesse preparado, ele pode muito bem ir no restaurante almoçar, pagar o almoço e também tem nada a ver, não. Sem mostrar o texto, né? Aí eu falei para ele, né? Acho que eu tô com fome. E você teve a semana toda para se preparar, não pensa na sexta, não. O que é que acontece? E muitas dessas superstições tem na gente. Tem na gente. É porque existe a preparação também, né? É os dois extremos. É o ponto que eu vejo que ele vai estar chamando a atenção da gente. Mas a pessoa diz assim, não pode fazer isso. Aí, não pode fazer isso. Pega o texto, aí a pessoa pega o texto e bota lá no pé da letra. Não acendereis fogo em vossas casas, ninguém sabe. Está escrito, tá assim. Agora, e por quê? Não é só porque não pode. Só por isso. É só porque não pode. É assim. Deus é assim à toa. Deus é assim à toa. Ele só diz assim, não pode, não. Deus ele tem um motivo para ele dar o mandamento de não matar. Será que não tem? Ele só deixa assim, não, é porque eu gosto de proibir você de fazer as coisas. Lá no Mensagem Espírita Volume diz assim, diz que nós não devemos ver tanto a lei do lado proibitivo. Aí é Deus proibindo, porque Deus gosta de proibir. O que é que geralmente diz? Vamos pegar aqui. Geralmente gosta de dizer que o pai é ruim, né? O pai não deixa fazer nada. Não é que não deixa fazer nada. É porque o pai sabe a consequência de... Então, se é para ser bênção, quando ele diz não acenda fogo na sua casa, ele sabe, ele tem um propósito por trás disso. Assim também, quando há uma exceção de acender o fogo, é porque há um propósito. Há uma intenção de Deus ensinar para a gente porque eu devo. Não é nem posso. O porquê que eu devo acender fogo na minha casa, a gente sabe. Dependendo da circunstância. Tem circunstância que acender fogo em casa é pecado ou não é? É. Agora tem circunstância que se eu não acender, eu pego. Se eu morrer naquele instante, eu me pego. Então alguém morrendo, precisando de um remédio, eu não faço. Ele vai se perder, mas eu não acendi fogo, vai se perder do mesmo jeito. Porque nesse caso o mandamento é acender, é fazer. Tem... Ah não, funetal não, vai ficar aí até... Não, amigo, não é assim não. Valeu, você qual o princípio? Ó, pegar aqui 3 preceitos da lei que pouca gente sabe. Não estou dizendo que eu sei mais que ninguém não. Mateus 23, 23. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo do endro, da hortelã e do cominho, coisa bem pequenininha, mas negligenciam os principais preceitos da lei. A justiça é preceito da lei. A misericórdia, o quê?
Misericórdia e a fé. Misericórdia precede da lei. Quem foi que disse? Jesus falou. Então, se tem um irmão meu passando necessidade, passando fome, ou precisando de um remédio, eu não acendo um fogo. Porque não pode acender fogo. Qual é a razão de não acender o fogo? E qual é a razão de acender o fogo? Se é um ato de misericórdia, não é minha obra não. Misericórdia vem de Deus. Se é um ato de misericórdia, é mandamento, é preceito da lei. Se eu quebro esse preceito da lei, e aí? Me perco não. Se perde. A questão é essa, a gente tem que saber por que Deus deu sábado, porque senão a gente vai ficar guardando de modo legalista. Deu 6 horas. 5h59, 45 segundos, aí fica contando. Tá? Então a gente fala o sábado praticamente assim. Deu 6 horas de ponto, na hora que bate o badalo, né? Então, aí a pessoa, na hora que vai acabar o sábado, 6 horas em ponto, bate o badalo. Não, você entendeu o preceito. Qual é o preceito principal por trás do sábado? O sábado não é mandamento principal, não. Viu? Qual é o preceito principal por trás do sábado? Amor. Quando o Senhor resumiu a lei, ele resumiu em 2 mandamentos. Ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Aí o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha os 2 preceitos principais aí da lei. E qual é a palavrinha que tem em comum nos 2? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Amor é o preceito principal. Se eu deixar alguém morrer, sendo que eu posso salvar ela, isso é amor. Quebrando o mandamento. Aí outra, vamos encaixar aqui no nosso tema. Isso é viver o reino de Deus. Se o preceito principal da lei é o amor, e eu não tenho amor com o meu próximo, eu estou vivendo o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de mim. Eu vejo alguém passando necessidade, morrendo por uma doença, eu posso aliviar. E está escrito, desejado fala, tem um capítulo sobre o sábado, tem outro capítulo, não lembro se é sobre o tanque de Betesda, que fala da questão do sábado. Diz que aliviar o sofrimento, aliviar a dor, está em plena harmonia com o mandamento do sábado. Plena harmonia. Foi Deus que mandou não acender fogo, mas foi Deus também que disse: cuide. Se for precisar acender fogo, acenda. Precisar colher alguma coisa, colha. Você fez sua preparação, você está obedecendo o preceito. Ocorreu uma necessidade, é urgente, tem que ser feito no sábado, faça. E sem dor na consciência. Se alguém falar que está errado, pecado é quando Deus diz, não é quando eu digo não. Tem gente que fica com medo, né? O irmão Maurício disse que é pecado fazer isso. Aí você vai parar de fazer porque eu falei. É assim. A gente para de fazer se Deus mandar, né? Se o homem mandar, não. Se o homem citar a escritura, diz: opa, Deus mandou não fazer, ou Deus mandou fazer. Mas tem que vir pela opinião, né? Se alguém disser: não pode acender, a pessoa diz: não vou. Não pode sim. Então eu vou. Às vezes as coisas são mal compreendidas, né? A Bíblia diz que Jesus batizava. Lá em João está escrito: Jesus batizava. Mas, analisando bem, quem batizava eram os discípulos. Ele coordenava o batismo. Aí a gente não entendia. Não, mas ele batizava, está escrito que ele batizava. Mesma história do sábado. Então o sábado, Jesus mandou não acender o fogo, então não acende não. Não vai nem olhar o preceito da misericórdia, não vai olhar nada disso não. Só não está dizendo que não acende, não acende. Jesus batizava assim com o Espírito, né? Deus batizava com água e do Espírito Santo, né? exatamente. Olha só, continuando aqui o verso 17 de Romanos 14. O reino de Deus não é comida nem bebida. Tem muitas pessoas que quando ia fazer o jejum, que é bíblico, elas se apegavam muito a detalhes, a coisinhas, a proibições que não eram feitas por Deus. Essas proibições são mencionadas lá em 1 Timóteo 4, se eu não estou enganado, verso 5. Verso 5, né, irmão? Que diz assim que há certos homens que proíbem a ingestão de alimentos que Deus criou e que pela oração e pela palavra e pela oração, palavra primeiro, devem ser recebidos com ações de graças. Tem uma classe que proíbe a ingestão de alimentos
que Deus não proibiu. E ele disse, não, esses aí são malditos. Esses aí são os espíritos de demônios, pode ver. Chega lá, o verso 1, fala dos espíritos de demônios, né, da apostasia. Aí quando chega no verso 5, cita alguns dos espíritos de demônios. Aí a pessoa diz assim, irmão, como a gente pode comer carne de porco? Onde é que está falando isso? Deus criou carne de porco para ser comido. Criou, irmão, de porco mal. A palavra de Deus diz que não. Né? Aí nego vai orar contra a palavra de Deus. Aí quando Deus permitiu, ele ainda disse qual era que podia, né? A pessoa sai nas piores, hein, irmão? Quando Deus permitiu, ele ainda disse qual que pode. Essa pode. O pessoal só querendo proibido. Quando não podia, o pessoal antediluviano já comia carne, mesmo sem Deus mandar. Depois do Senhor permitiu, aí eles foram principalmente para as proibidas. O Senhor disse, não pode essa, nessa. Ele dizia, principalmente para elas. Agora tem gente que se apega a uma questão de comida e bebida, proibindo o que Deus não proibiu. Não pode botar óleo, não. Não pode botar sal. Cadê o texto? Será que eu que defino agora o que o irmão pode ou não pode comer? O reino de Deus não é comida nem bebida, não. Mas é o quê? Justiça. Aí a gente vai na Bíblia procurar o que é a definição de justiça. E será para nós justiça quando tivermos o cuidado de guardar todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então é todos os mandamentos, não é só os 10 não, viu? É o mandamento de não comer as carnes na imunda lá, tá também incluso ou não tá? É mandamento também, é lei de Deus também. Na Nova Aliança diz que o que vai ser escrito na mente, no coração do povo? Diz assim, as minhas leis, no plural. Não é a minha lei no singular, não. As minhas leis. Vai ser escrito. Então, o que é o reino de Deus? É justiça. É também paz. Está em paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz. Aí disse que não é comida, nem bebida. Será que ele disse isso? Porque quer comais, também está escrito. Quer bebais, façais tudo para a honra e glória de Deus. Mas o reino de Deus não é comida e bebida. O que acontece hoje com os profetas reformadores? Eles batem em duas teclas. É a questão do alimento e do vestuário. Tem uns que a doutrina deles, a crença deles é só isso. Não sai daí. Vestuário e alimentação. Aí fica nisso. Aí o Senhor diz o seguinte: não é comida não. E nem bebida. E nem vestuário. Mas sim a justiça. O que for justo, você tem que saber o que comer, o que beber, claro. Mas quando isso é feito em justiça, nós. Quer comais, quer bebais, quer se vestais, quer faça qualquer outra coisa, faça para a honra e glória de Deus, ou seja, faça em justiça e na paz e alegria do Espírito. Amém. Essa questão da justiça, aí vamos trazer para a nossa vida. Assim. Por exemplo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria do Espírito. Então, quando nós, por exemplo, não, mas minha carne não tem problema não. Quando eu pego um animalzinho e mato, é justiça isso aí? Não, é injustiça. Porque o ser humano não tem direito de tirar a vida de ninguém. O mandamento não matarás, lá não está dizendo assim, não matarás pessoa, não. Não está dizendo não matarás homem. Claro que é mais direto para a questão do homicídio, de um ser humano matar outro. Pois é. Mas também o animal também não devemos matar, não. O único que pode, quem dá a vida, que pode tirar a vida é Deus. Nós não. E é um dos pecados, olha, Que Deus odeia. É derramar sangue inocente. Sangue inocente não é só de homem, não. Dos animais são inocentes. Por isso que Isaías 66, versículo 3, né? Diz que quem mata um boi é como quem comete homicídio.
E homicídio vai para o céu, homicida? Não. Isaías 63, versículo 3. Tem outra parte lá diz aí. 66, versículo 3. E tem outra parte que diz assim, esqueci agora, mas é lá pertinho também, diz assim: matam-se boi, degola-se ovelha, come-se carne, bebe-se vinho, e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O profeta diz assim: mas o Senhor declarou ao meu ouvido, essa maldade não será perdoada. Maurício, uma pergunta aí para ti. O médico está perguntando aqui. Irmã, então não podemos colocar comida e vestuário como doutrina, mas como consequência de caráter transformado. Pergunte aí, por favor. Então, se a senhora souber, pode mandar por aqui. Se questão de vestuário, alimentação não pode ser transmitida como doutrina? Pode. Ela não é o foco principal da mensagem. Ela mais quando ela comenta sobre a mensagem de saúde, ela fala que a mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Ela diz também que tem muita gente fazendo do braço o corpo. Tem gente que só prega, como o irmão bem citou agora há pouco, tem gente que só prega sobre saúde. A pregação é o tempo todo, só isso. Não tem falar sobre expiação, não fala sobre santuário, o sábado já está sendo esquecido, não fala sobre a pessoa de Jesus, sobre o sangue que ele derrama, é só saúde. Não estou dizendo que é importante. O braço direito não é importante, não? Quem achar que não é importante, arranque. Tire. Com o que você se protege? Mas Ellen White disse que o braço não é o corpo. Não é o corpo. Eu não posso pegar o braço e dizer, aqui ó, imagine seu braço, todo mundo imagine seu braço, precisa levantar o braço não. Imagine seu braço. Onde é que está o coração? Está no seu braço? Onde é que estão os seus pulmões? Está no braço? Não. O braço não é o corpo não. Veja só. Nós somos salvos de graça. E assim, não precisa fazer nada. Não é bem assim também não, né? Nós dizemos uma coisa: somos salvos de graça, mediante e o que é a fé. Então a nossa fé não vem, né, pelo ouvir a palavra. E o que a palavra fala sobre comida? O que ela fala sobre bebida? O que ela fala sobre vestuário? Então, se a minha fé não tiver em conformidade, põe maus lençóis. Porém, as obras não vão salvar ninguém. Mas quem tem fé vai ter que estar de acordo com as obras. Ou seja, a doutrina permanece. A lei de Deus é a doutrina de Cristo. Guardar o sábado. Se eu for guardar o sábado só por minhas próprias forças, que eu queria guardar legalmente, não tem valor algum para mim. Porque tem que ser pela fé. Agora, é importante? É. Agora eu tenho que fazer com que agora não só haja fé em mim, mas haja as obras. Porque um sem a outra não vale nada. A fé sem as obras não vale. E as obras sem a fé também não é nada. Então é fácil de entender. O reino de Deus não é comida? Não. O reino de Deus é sábado? O reino de Deus é não adulterado? Não, é muito mais do que isso. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. Se a guarda do sábado é justiça, de acordo com o que está lá na lei, e você está de acordo, isso é fé. Se o vestuário faz parte da justiça, então ande de acordo com o vestuário, de acordo com o que está lá na fé. Agora, vai dizer assim, o reino de Deus é vestuário? Não, mas é justiça. Tem que ser de acordo com a justiça. O sábado é importante? É, mas se eu boto ele em prática de forma diferente do especificado por Deus, é justiça? Não, aquilo que seria justiça me é injustiça, porque eu estou fazendo da forma errada.
Eu aceito tudo o que está lá escrito, mas rejeito a misericórdia. Isso é justiça? O reino de Deus é isso? Não, o reino de Deus é justiça. Não está dizendo que nós não temos que comer da forma certa, beber da forma certa, se vestir da forma certa. Não está dizendo isso. Está anulando nada disso. Agora, quem for querer buscar salvação por comida e bebida, está indo da forma errada. Mesma coisa, a pessoa só devolveu o dízimo não há pai nem mãe. Né? É a questão dos preceitos, né? Pois é. Acho que só devolveu o dízimo, pronto. Aí o resto vai estar salvo. Então, se a gente pegasse aqui Tiago 2,10, ele que guarda toda a lei, tropeça em um só ponto, é culpar todo o resto. Então, vamos pegar os 10 mandamentos, vamos guardar 9 e só não vamos obedecer um. A salvação? Mas se eu pegasse só o mandamento e obedecesse e rejeitasse o restante, haveria salvação? Se não há salvação guardando 9 e rejeitando um, não vai haver salvação guardando um e rejeitando 9. Agora a questão é, o problema em si não é a questão da comida, o problema é a questão da bebida, o problema é a questão do vestuário, o problema não é o sábado. O problema é quando eu faço de uma única doutrina, de um único ensino de Cristo, toda a doutrina de Cristo. É quando eu pego uma verdade apenas e faço toda a verdade. A pessoa diz assim, irmão, tem aqui a questão do sábado. O sábado é importante? É. Mas o sábado é toda a verdade? Não, ele é uma verdade. Sem a qual eu não vou me salvar, porque é uma verdade. Agora, se eu pegar só o sábado e ficar só com ele e rejeitar todas as outras? O porquê desse texto em Romanos 14:17? Porque nós temos que analisar o contexto. O porquê que Paulo falou isso aí? Da mesma forma que Ellen White falou hoje acerca disso aí também. Ela disse que hoje muitos pegam a questão do vestuário, a questão da alimentação e faz dele ali um cavalo de batalha e fica naquilo ali. Se um está se vestindo não muito corretamente, o nego está pronto para descer a ripa. Tá? E aí, nos dias de Paulo, quando ele escreveu aos Romanos aí, naquela época, havia pessoas que também estavam se colocando nessa mesma condição. Comida, bebida, comida, bebida, comida, bebida. Ele disse, o rei de Deus não é isso não. Vai mais além disso. É como se assim, agora vocês só sabem falar sobre comida e bebida. É a mesma coisa hoje. Muitos só sabem falar sobre Trindade. Né? Tem grupo pessoal isso. Antes a Trindade, vamos dizer assim. Muitos grupos é isso. Vira e mexe, Trindade. Vira e mexe, Trindade. Não sabe falar outro assunto. Outros só vestuário. Vestuário. Outros só alimentação. Alimentação. Não é assim? Naqueles dias também tinha esses problemas. Aí, para quem tem a mente acompanhando o Espírito de Deus, vai entender perfeitamente o que estava acontecendo com Paulo, lá no dia de Paulo. O que está acontecendo hoje. Aí hoje nós vamos dizer assim, quer dizer que o reino de Deus é só comida. O reino de Deus é só vestuário. Não, o reino de Deus é justiça. É paz, é alegria no Espírito. É isso que está querendo dizer. Não é que ele está indo contra a comida, contra a bebida, não. Existe a comida boa, a comida ruim. A bebida boa, a bebida ruim. Como, por exemplo, lá em Provérbios. Não estejais entre os comedores ou os comilões de carne. Isso é o quê? Comida. Não estejais entre os bebedores de vinho. Isso é o quê? Bebida. Mas o que diz a palavra? Não estejais. E a fé, para ser compreendida, é não estar entre esses. Mas em nenhum momento anulou nada. Pelo contrário, me ajudou a entender. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas não esteja entre os comilões de carne. E nem entre os beberões de vinho, de bebida forte. Não é claro? Para mim é claro. Não vejo nenhuma dificuldade.
dessa questão. Por isso que às vezes que vai ser só os remanescentes, né? Porque o reino de Deus ele é baseado em regras, em conjunto de regras, né? Se você não tiver de acordo, aqui mesmo começo falando que é sobre o reino do céu, né? Se você se adequar com essa situação, com essas regras do céu, porque você se baseia num texto, você prega um sermão e esquece os outros, você não está sendo de acordo com a palavra de Deus, não. Né? O conjunto de regras que nós temos que obedecer aqui na terra, vai obedecer lá no céu. Verdade. Há pessoas que pegam um único tema e fazem disso o foco da sua doutrina inteira. Tem pessoas, a gente já viu e continua vendo, que tem pessoas que fazem da mensagem de saúde, que é uma mensagem muito importante, que é uma mensagem que tem várias ramificações, fazem disso o centro da sua mensagem e quer ficar só nisso, não quer entender mais nada. Por que vão para extremos? Só isso já é um extremo. Eu não quero saber do vegetal, eu quero saber só de alimentação. E muitas vezes pega só os dois. E interessante que ele mais comenta sobre os dois. Diz que muitos fazem do braço a mensagem toda, do braço o corpo, falando da mensagem de saúde. E ela também comenta sobre o vestuário, que muitos, a obra deles é criticar o vestuário dos outros. Deixa eu ver se o tom dessa camisa está de acordo. Deixa eu ver se essa calça está combinando com a camisa. Deixa eu ver se o feitio ali está direito. E o sapato combinou com a calça? Já tá, tu viu aquele irmãozinho frontal, veio com o sapato assim. Tu veio para a igreja para ficar curando o sapato do outro. Foi? O reino de Deus não é isso aí, não. Tem tanta coisa que a gente está preocupado, mas a gente está focado em criticar o irmão, porque o irmão come isso, o irmão faz aquilo. Não estou dizendo que é sério. Uma pessoa fica parecendo um vigia dos outros, né? Para ficar procurando defeito dos outros. Isso aí não é o reino de Deus, não. O reino de Deus é justiça, ou seja, a guarda de todos os mandamentos, é a harmonia com todas as leis de Deus, é paz. Quer ver eu não estar em paz com a justiça? Justiça é justiça, né? Justiça, injustiça do Brasil não. Quer ver eu não estar em paz com a justiça? Se eu roubo, eu vou estar em paz. Se eu escutar uma sirene de ambulância lá na outra rua, eu já estou com medo daqui. Pode ser nem de polícia, pode ser de ambulância. Se eu roubar, eu vou estar em paz. Eu não estou de acordo com a justiça, eu não consigo estar em paz. E se eu não estou em paz, eu consigo ficar alegre? Quem consegue estar alegre se não está em paz? Me diga. Mas quem é que consegue estar em paz se não está de acordo com a justiça? Paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Botar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo. A Bíblia fala de uma palavra interessante, ela fala da consciência limpa. Consciência limpa, saber que você não fez nada de errado. Por isso que quando o Cristo era acusado, o Cristo estava em paz. Ele estava de acordo com a justiça. A sua consciência não acusava de crime algum, de pecado algum. E ele tinha alegria nele. Era uma pessoa alegre por quê? Porque não tinha feito nada de errado, estava em paz com Deus. Qual o motivo de tristeza para Jesus? Cristo estava preocupado com a alimentação? Estava, mas não era o foco principal. Cristo era preocupado com o vestuário? Era sim. O Cristo se vestia de modo contrário à mensagem do vestuário que ele inspirou os profetas. Não. Cristo se vestia de acordo, mas era o foco principal da mensagem dele? Não. A mensagem de Cristo era um todo. Observem bem. O que é o Sermão do Monte? Jesus fala de um monte de coisa, gente. Jesus fala, eu vou tentar lembrar aqui alguns, da humildade. Jesus fala da justiça. Jesus fala da mansidão. Jesus fala da misericórdia. Jesus fala do limpo de coração, dos perseguidos por causa da justiça. Jesus fala do adultério. Jesus fala dos que acumulam tesouro na terra para não acumular, para acumular no céu. Jesus fala para buscar primeiro o reino de Deus, para não se preocupar com amanhã. Rapaz, um monte de coisa. Ele não focou só em uma coisinha, não. Foi um monte de coisa que ele estava falando. Isso aqui tudo é o reino de Deus. Aí quando a gente pega as parábolas, geralmente como é que Cristo começa? O reino do céu é semelhante a... Não é assim? O reino do céu é semelhante a não sei o que, não sei o que. E ele vai começar a ilustrar. Aí ele conta uma parábola e tira uma lição moral para nós. Ele diz, essa aqui, ó. Isso aqui é o reino do céu. É semelhante a isso aqui. É fazer assim, 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 assim. A preocupação dele era nos ensinar o que é o reino do céu. Não era só uma verdade que ele focava nela, em todas as verdades que compõem o Evangelho eterno.
Se eu desprezar só um dos ensinos de Cristo, eu me perco. Porque é verdade tanto como as outras. Não, eu vou estudar português, matemática, ciência, história, geografia, inglês, sociologia, filosofia. O cara, não, mas eu não gosto da matemática não. Como eu gosto de matemática, deixa aí. Será que não reprova não? Matemática. Mas é só um. Deixe só um de fora para você ver. E estude todas. Vai aprender todas. Pra você poder passar. Se você rejeitar um, você fica de fora. Ah, mas é só um. Pois é. Parece significante, mas não é não. Igual os mandamentos, né? Igual mandamento é 10. Não, mas isso aqui eu não gostei. Não tem negócio de não gostar, não. Se não aplicar isso aqui, vai ser reprovado. Tudo a gente tira lição, né? Ver que pelas matérias que tu falou aí, é a mesma coisa que são a gente de Deus, né? Olha, observa, por que Cristo usava a parábola? Para ficar fácil para a gente. Cristo não era preocupado por aprender hebraico e grego para compreender as escrituras. Tem algum texto desse? Não, Cristo se preocupa com isso não é. Estude as escrituras, examine. Alguns preocupados só no hebraico, aramaico, outros no grego. Verdade. Se não chamar o nome de Jesus lá no hebraico, O pessoal fica doido mesmo. fica doidinho. Aí tem muita coisa que o nome tem que ser assim, 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 a letra tem que ser assim, assim. Aí fala assim, irmão, e o sábado? Por exemplo, né? Você não tem esse negócio aí não. Eu digo, poxa, mas é o nome no original, né? E o Jesus original ensinou para guardar que dia, então? Não, mas isso aí eu não entendi. O pessoal sabe pegar umas coisas. O reino de Deus não vem com aparência exterior. No tempo lá de Jesus, quando Jesus veio a este mundo, quando ele se revelou como o Messias prometido, João Batista, segredo que eu fui pegar, João Batista, os discípulos e aqueles que sigam Jesus, pensavam que Jesus Cristo ia estabelecer um reino aos moldes dos reinos que tinha naquele tempo. Se Jesus vai constituir um exército, vai ficar como general na frente, vai comandar esse exército, nós vamos guerrear contra Roma, vamos vencer Roma, aí Jesus senta lá no trono, aí fica, aí tem Tiago e João, né? Aí um fica à direita, outro fica à esquerda, os outros ficam ali por perto. É a comitiva de Jesus, né? Meu irmão, isso quer dizer que até João Batista teve. Pensava. É por isso que ele faz aquela pergunta, né? É por isso que a maioria dos discípulos ficaram decepcionados. João Batista também se decepcionou. Depois é que ele tem que ser relembrado. Assim, peraí, moço. Porque, poxa, eu estou preso, mas ele não é o rei. Poxa, o reino não é conforme o pensamento deles, nem o nosso. É conforme a Escritura. O reino de Deus não vem com a aparência exterior. Muitos só pensam que tem reino de Deus se Jesus chega num trono terrestre, de carne e osso, de ouro, lá mandando em tudo. Não é assim não. A pessoa se preocupa com Ali, João Batista, ele se decepcionou. Ele convicto, ele disse assim, esse aqui é o que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus. Esse aqui. Ele não disse isso? Ele não viu o Espírito descer sobre ele? Não viu? E ele disse assim, esse aqui é o Cordeiro de Deus. Mas quando o homem foi preso, o homem arregou. Rapaz, vai ver se é ele mesmo. Hoje, o povo de Deus, eles têm várias características, né, que levam para a gente saber se ele é povo de Deus ou não. O povo de Deus ele tem que ser receptivo, né? Ele tem que gostar de visitar, ele tem que fazer isso. Mas isso aqui não é o reino de Deus, não é isso não. Alguém pode ficar decepcionado por causa de uma visita. Nunca me visitaram. Mas aquele que nunca me visitaram, né, de repente é o que está me cobrando visita. Então, você nunca foi na minha casa. Aí vai perguntar se ele foi na minha uma vez. Você já me perguntou. Eu perguntei? É porque alguns querem a visita de qualquer forma, porque se não visitar não é povo de Deus. E Jesus? Não foi visitar o João Batista quando estava preso aí. E é porque ele diz, aqueles que forem visitar os presos, né, a mim me visitaram. Então, nós podemos estar visitando os presos? Claro. Mas isso, vamos dizer assim, conclui-se que isso é o reino de Deus. Não é comida, não é bebida, não é uma visita, não é... Enfim, é um conjunto
realmente, como o irmão disse, é um conjunto de regras. Tá? São normas que é estabelecida pelo Reino de Deus. Agora, é injustiça. Justiça. É paz. É alegria. Agora, o que adianta você estar me visitando todo dia? Todo dia, todo dia. E fica nisso. Não estuda a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus, não faz mais nada. Isso vai te dar garantia de reino de Deus? Não. Aqueles que tendem só para defender um assunto, eles são chamados de quê? De equilibrados ou desequilibrados? Desequilibrados. Porque o equilibrado ele tem um equilíbrio em todos os assuntos. Tá? Em tudo quanto é justiça ele tem um equilíbrio. Ele fala aqui da lei de Deus, ele fala ali do sábado, fala de outra lei ali, fala do santuário, ele fala da divindade de Cristo, ele fala, enfim, ele tem um equilíbrio em todos os assuntos. Agora, se eu parar num só, é como Deus diz, e o reino de Deus é isso para mim? Não. O reino de Deus é a justiça. É um todo, procurando equilíbrio em toda a doutrina de Cristo. Por exemplo, não comer carne. O que a carne causa na mente da pessoa? Ela cauteriza, né? Umas coisas não aceita, né? Outras começaram a não aceitar. Não bota. Mas tem gente que não come carne e é mais teimoso que come. Né? É igual o mundo falando aí que tem um conjunto, né? É equilíbrio em tudo. É equilíbrio. Tem gente que pode fazer um bocado de coisa errada e diz, mas eu não como carne. Não, mas faz isso, mas eu não como carne. De que jeito, meu filho? Mas vai ter do mesmo jeito. Mas a pessoa se apega só a um aspecto da mensagem. Esse é o problema do extremista, né? Muitas vezes ele não vai ser extremista em tudo, mas um assunto que ele é extremista, pronto, é o estrago feio. Então o reino de Deus não vem com a aparência exterior, ele não vem segundo o que eu espero que ele venha, humanamente falando. Vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra. Tem muitas igrejas hoje, pentecostais em especial, que acham que a revelação do Espírito é mediante gritos, pulos, cair no chão, rolar, se contorcer todinho. Falar enrolado. Eu vi até de um pastor assembleano dando um curso, não sei se era de teologia, ele falando que tem um demônio que eu falando do churruná, aí disse que ele fica assim, porque teve a orelha decepada por causa de adultério. Aí consagrado lá o demônio. Aí disse que tem um pessoal que fica fazendo aquele rodopio, fica com a mão assim. Pode ver que tem um pessoal que fica com a cabeça empurrada, fica assim. E eles ficam igual ele mesmo sabe. Mas muita gente acha que só tem Espírito de Deus se tiver aquela zoada. Eles estão calados, de silêncio, parece um velório. Nessas gritarias. Eu lembro que uma vez a gente foi mexer na caixa, né, papai? Um rapaz, que aí disse assim, não, irmão, eu fiz uma caixa de som aqui um dia desse para a igreja, porque os crentes têm que se mexer, os crentes têm que. Não pode ficar quietinho, não pode ser velório, tem que ficar se mexendo mesmo. Esse negócio é onde mesmo aqui. Nada a ver com nada a ver. Mas por quê? Uma ilustração interessante é aquela de Elias lá com os profetas de Baal, né? Qual era a atitude de Elias? Era de suavidade, as palavras. Não estava gritando, não, falando normal, de forma tranquila. E os profetas de Baal, como era aquele? Estava gritando, pulando. Gritava, se cortava, pulava. E o Deus não ouvia. E o Deus não ouvia, né? Então esse Deus aí do céu e da terra, esse Pai nosso aí, ele é um Deus de suavidade. É um Deus solene. Não é Deus de confusão, não. E alguns interpretam mal as escrituras e acabam achando que ele é um Deus de confusão. Deus de pavor. Então, o reino de Deus, ele vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra. Muitas vezes eu posso não ter toda aquela pompa. Lembra lá do Papa? Diz que teve um período lá eu não lembro agora o lugar,
Diz que 2 homens começaram a anunciar a mensagem e foram impedidos de falar, e eles eram artistas. E eles então pintaram 2 quadros. Um, Jesus Cristo em cima do jumentinho, e do outro, o Papa com toda aquela pompa, cortejo. E calado, só os quadros ali, falam, entre aspas. Aquilo ele deu uma mensagem. Para muitos, o servo de Deus, o maior servo de Deus, o vigário de Cristo, era o Papa. Por quê? Porque tinha zoada, tinha pompa, tinha ouro, tinha veste cara, todo mundo, tinha um monte de gente tocando trombeta para ele. Mas Jesus Cristo, quando veio, foi rejeitado, porque veio simples, veste simples, nasceu em Belém, mas morava em Nazaré, uma cidade rejeitada. Né? Olhavam para Jesus e disseram: aquele é o filho de José e Maria, irmão de fulano e tal, eu estava no mundo. Disse: gente, isso aqui é o rei dos judeus. Em cima do animalzinho que é o mais desprezado hoje, que é o jumento É? jogado aí. Isso aqui. Ele não entrou em cima de um cavalo Cavalo manga branco, larga, né? né? A cidade, né, era um refúgio para as pessoas que cometiam os atos errados da sua vida e era jogar para lá. Né? Eu vi na King James que a palavra Nazaré em hebraico, se não me engano, significa desprezado. A palavra Nazaré. Por isso que Natanael fala, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Porque a cidade significava desprezado. Então, vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra. Suavidade. Então, nem sempre que eu vejo, geralmente quando a gente vê muita zoada, é que a gente estranha. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Geralmente o que faz, inspirado por Deus, ele não vai ficar: eu faço, eu sou, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Faladinho. No máximo ele vai dizer: glória a Deus. Quando tem muita zoada, geralmente é porque não é o Espírito de Deus que está fazendo, não. Porque o reino de Deus vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra. O Espírito Santo não é de desordem, não é de ficar ao grito, não. E aqueles testemunhos que eles dão lá, que eles fazem isso, eles é uma pessoa errada, assim, sem ter se consertar. Ele é certo, eles pregando esses testemunhos para todo mundo. Assim, Dá um testemunho de uma mudança de vida. Agora eu tenho também que saber qual é o foco, né? Porque muitas vezes o foco sou eu. Irmão, eu era assim, agora eu sou assim. O foco muitas vezes não é Cristo, não. Irmão, eu vivia no mar do pecado, no lamaçal do pecado, eu vivia na desgraça, no mundo das drogas. Vai exaltar Cristo. Um testemunho vale muito. Se você pegar a mudança de vida de personagens bíblicos, inclusive, que cometeram atrocidades e se converteram, Paulo não era assassino? Paulo era assassino. Matou muitos, prendeu um bocado e matou muitos. Agora, quando ele se converteu, não tem o testemunho dele também? Tem. A mudança de vida dele. Agora, para que é que eu estou fazendo? É para a minha glória ou para a glória de Deus? Muitas vezes, na minha expressão, a gente vê muitos agradecimentos que é mais um culto a si mesmo. Irmão, eu queria agradecer a Deus porque eu fiz isso, fiz isso e aquilo. Eu comprei isso, comprei aquilo, e dei isso e dei aquilo para fulano e tal. É o quê? É um culto à pessoa. Agora, quando você dirige esse louvor a Deus, glória a Deus. Lá em Apocalipse diz, né? Justos e retos são os teus juízos. Glória ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eu posso dar um testemunho que ele seja uma glória para Deus, ou eu posso dar um testemunho que seja uma glória para mim. Agora, como é que eu vou conduzir isso? Essa é a graça ao Espírito Santo. Não é errado contar um testemunho de uma mudança de vida. Agora, quem foi que operou? Muitas vezes parece que quem mudou foi eu, né? Eu consegui. Eu fiz isso. Eu irriguei. Tem gente que conta assim que parece que Deus não ajudou em nada. Parece que a pessoa conseguiu sozinha. O reino de Deus é mediante a suavidade da inspiração de sua palavra, pela operação interior de seu espírito, que vai para o exterior. Pode ter certeza disso. O que está no interior vai para o exterior. A comunhão da alma com aquele que é sua vida. Isso é reino de Deus. É transformação. É a suavidade da inspiração da palavra do Senhor em nós. É a operação interior do seu espírito em nós. Quando o reino de Deus está em mim, né? O reino de Deus está dentro de vós. Eu quero lembrar esse texto. E a comunhão da alma com Ele, que é a sua vida. A vida de cada um de nós é a comunhão com Cristo. É onde nós temos vida. Vida verdadeira, vida em abundância. Isso é essa vida terrena. Então, o reino de Deus
é compreender que o Senhor quer operar o reino de Deus em nós, quer operar a sua vontade. Reino indica que tem um rei. Se tem um rei, nesse reino é feita a vontade de alguém, e não é a minha. É feita a vontade desse rei. Então, se eu quero que o reino de Deus esteja em mim, a vontade de Deus tem de ser feita em mim. E interessante, só pode ser feita por Ele mesmo. Não sou eu que faço, é Ele que faz. Toda boa obra que acontece num crente é porque o reino de Deus está nele. E é porque quem opera essa boa obra é o próprio rei. É por isso que toda glória, toda coroa será lançada aos pés de Cristo. Porque a gente não tem glória nenhuma. E o Senhor disse que não dá a glória dele para ninguém, não. Assim de se livrar da glória dele para alguém ser louvado. Tá? Que nós possamos buscar fazermos parte desse reino hoje, termos dentro de nós esse reino hoje, sermos súditos deste rei hoje, para que quando Cristo vier nas nuvens do céu com poder, grande e glória, nós possamos fazer parte do reino de glória. No reino de glória é só glória mesmo. Vai reinar a vontade de Deus em tudo, em tudo. Hoje pode não estar reinando em tudo, mas que reine em nós. Amém? Amém. Glórias a Deus. A gente vai fazer, seja ação, seja palavra. Não tem problema.